Salve Maria, povo de Deus, uma excelente quarta-feira você e toda a sua família. Deus abençoe. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, nesta quarta-feira, o Evangelho é Marcos capítulo 6, versículo de 45 a 52. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido ainda nada a respeito dos pães. O coração deles já estavam ainda endurecidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho, me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje, nesta quarta-feira, a igreja traz para nós essa belíssima reflexão, essa belíssima liturgia, onde Jesus, logo após a sua multiplicação de pães, ele despediu a multidão, que já estava saciada, curada e realizada. Você lembra do evangelho de ontem, a multiplicação dos pães? Então hoje é a continuação. Então o povo estava saciado, curado e realizado. Saciado porque mataram a fome. Curado porque encontraram Jesus e eles queriam ser curados e Jesus curou todos. E realizado porque se cumpriu aquilo que eles esperavam de Jesus, uma completa realização. É por isso que quando encontramos Jesus na nossa vida, a gente se sente realizado, se sente completo. Se você mesmo estando dentro da igreja não sente isso, é porque você ainda não encontrou esse amor, é porque ainda você não encontrou esse Jesus. Porque quando sentimos realizados de verdade, as coisas do mundo passam a já não ter mais sentido para nós, mas sim as de Deus. Pois bem, Jesus ele impulsiona os seus discípulos à travessia. Percebeu que os discípulos estavam relutando, não queriam ir. Primeiro, porque eles sabiam que já era tarde da noite. Segundo, que eles corriam um grande risco de encontrar alguma tempestade. Mas obedeceram. Jesus obrigou eles a subir na barca e eles foram para o mar. Enquanto Jesus ficou na terra e foi no monte orar, Jesus é o grande motivador nessa peregrinação que eu e você está nessa terra, sabia? É Ele. E nessa peregrinação, meus irmãos, nós vamos passar por muitos problemas: financeiro, enfermidade, crise existencial, crise de fé, tudo para abalar aquilo que Deus já construiu na nossa vida. Mas se nós sabemos que Jesus está no nosso barco, no barco da nossa vida, do nosso coração, Ele vai nos dar forças, Ele vai nos dar entendimento, para que não nos deixemos ser abalados pelos ventos deste mundo, pelos ventos contrários. Teologicamente, isso mostra que Cristo conduz seus discípulos na provação. Presta atenção nisso. Cristo nos conduz na provação. Vou repetir, Cristo nos conduz na provação.
quando seguimos Jesus, quando damos o nosso sim a Ele, o Senhor não nos tira da provação, mas nos ajuda a passar por ela. A provação ela é individual. A minha aprovação de um jeito, a sua aprovação de outro. O que Cristo faz? Ele nos ajuda a atravessar. Ele nos ajuda a passar pela provação. Repare, quando os discípulos estavam na barca e aquela tempestade, estavam com medo. Ficaram com ainda mais medo quando viram Jesus andando sobre as águas. Acharam que era um fantasma. Mesmo olhando e vendo que era o rosto de Jesus, eles acharam que era um fantasma. Enquanto Jesus não falou, ei, sou eu, não tenhas medo, eles não se acalmaram e mesmo assim ainda continuaram abalados. Por quê? A palavra diz que eles ainda não tinham compreendido a multiplicação dos pães. A ficha ainda deles não tinha caído ainda sobre tudo que Jesus tinha feito. Então por isso que eles estavam daquela forma, com o coração duro ainda, porque eles não tinham compreendido ainda os milagres que Jesus estava realizando. E Jesus percebeu que eles estavam cansados, porque estavam remando e a barca estava ao contrário dos ventos. Gente, olha só, isso aqui é um grande ensinamento para nós. Presta atenção, nós neste mundo, para alcançar o céu, devemos ir na contramão do mundo. Nós estamos no mar, né? Como esses discípulos aqui, e a gente começa a remar a contrário dos ventos, a gente vai cansar, mas é Jesus quem nos dá força. Ei, neste mundo nós estamos aqui remando ao contrário mesmo, contra as ideologias, contra o que o mundo oferece. Nós estamos indo de acordo com aquilo que Jesus pede para nós, de acordo com aquilo que a igreja pede para nós. Não tente mudar o percurso, mesmo que os ventos estejam contra você, que você está lá remando, não sai do lugar. Jesus te dá força, não desista. Jesus te dá força, Jesus te alimenta. Jesus vai te ajudar assim como ajudou os discípulos que estavam cansados de remar. Jesus nos ajuda neste mundo tão turbulento em que estamos enfrentando. É Ele quem nos ajuda, é Cristo quem nos ajuda. Por isso, não saia da presença dEle. Por mais que venha desavenças na sua vida, problemas financeiros, crises, doenças, não saia da presença de Deus, porque Ele é o único que pode te ajudar de verdade. Deus te abençoe, uma excelente quarta-feira. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizar, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, sua vida, sua família, e não se esqueça de compartilhar e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Paz e bem.